Trump abriu uma frente de pressão direta contra a empresa brasileira JBS nos Estados Unidos, e agora o cerco não depende apenas de promotores, documentos e audiências. Nesta sexta-feira, 8 de maio de 2026, o governo americano passou a estimular denúncias com recompensa em dinheiro para quem entregar informações úteis sobre suspeitas de cartel, fraude e práticas comerciais abusivas no mercado da carne. A mira atinge a JBS, a National Beef, controlada pela Marfrig, além de gigantes americanas como Tyson Foods e Cargill. E ela chega no momento mais sensível possível para o grupo brasileiro, logo depois do encontro de Lula com Trump em Washington. A medida funciona de forma simples. Quem tiver informação original, concreta e útil sobre crimes antitruste pode procurar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Se a denúncia ajudar a gerar uma multa criminal ou recuperação de valores acima de $1 milhão, o informante pode receber de 15% a 30% do dinheiro arrecadado. Ou seja, não é apenas um pedido genérico de colaboração. É uma tentativa de romper o silêncio por dentro da indústria, alcançando funcionários, ex-funcionários, fornecedores, operadores, executivos intermediários e pessoas que conhecem contratos, mensagens, acordos e bastidores do setor. O Departamento de Justiça informou que já revisou mais de 3 milhões de documentos e ouviu centenas de pessoas ligadas ao setor. A acusação política de Trump é direta. Empresas poderosas estariam empurrando o preço da carne para cima por meio de conluio, manipulação e combinação de mercado. A partir daí, o caso saiu do discurso e entrou na máquina dura da justiça americana. A JBS aparece nessa crise porque sua operação americana, a JBS USA, é uma das maiores processadoras de carne bovina dos Estados Unidos. A Marfrig entra porque controla a National Beef, outra peça relevante nesse mercado. Juntas com Tyson Foods e Cargill, essas empresas fazem parte do grupo que domina cerca de 85% do abate de gado confinado destinado a cortes vendidos em supermercados americanos. Esse número explica por que Washington trata o assunto como tema de bolso, comida e segurança econômica. A ofensiva começou a ganhar força ainda antes da reunião entre Lula e Trump. Em novembro de 2025, Trump já havia pedido ao Departamento de Justiça investigação contra frigoríficos acusados de elevar preços por meio de suposta manipulação, fixação de preços e conluio. Em 4 de maio de 2026, autoridades americanas ampliaram o tom público, falaram em uso de todas as ferramentas legais disponíveis e incentivaram denunciantes a aparecerem. 3 dias depois, Lula esteve na Casa Branca para uma conversa com Trump. A reunião durou horas, mas não houve sinal público de alívio para a JBS ou para a Marfrig. Esse ponto é decisivo. A visita de Lula a Washington ocorreu sob pressão comercial, diplomática e empresarial. Depois do encontro, o presidente brasileiro falou com jornalistas na Embaixada do Brasil, sem uma entrevista conjunta ao lado de Trump. O governo brasileiro tentou mostrar normalidade, mas a investigação contra os frigoríficos continuou avançando, e quando uma investigação americana passa a oferecer dinheiro por informação, o risco muda de tamanho. A JBS já enfrentava desgaste nos Estados Unidos antes dessa nova etapa. Em fevereiro de 2025, a empresa aceitou pagar 83,5 milhões de dólares para encerrar uma ação antitruste em que era acusada de conspirar com outras empresas para limitar a oferta de carne bovina e inflar preços. A JBS negou irregularidades, mas aceitou o acordo. Antes disso, já havia concordado em pagar um total combinado de 78 milhões de dólares em outros acertos ligados ao mesmo tipo de litígio. Agora, a diferença é que a pressão entra em uma fase mais agressiva, com foco criminal e incentivo financeiro para delatores. Para Trump, essa operação conversa diretamente com a promessa de reduzir o custo de vida nos Estados Unidos. A carne pesa no carrinho de compras e o consumidor americano vinha enfrentando preços altos. Também havia reclamação de pecuaristas, que afirmam receber pouco enquanto o preço final sobe no supermercado. Esse descompasso alimenta a narrativa de que grandes intermediários estariam ganhando poder demais entre quem cria o gado e quem compra a carne. A Casa Branca percebeu que atacar esse ponto rende resultado político imediato. Coloca Trump como defensor do consumidor e dos produtores rurais contra grandes conglomerados. Para o Brasil, a crise tem outro peso. A JBS não é uma empresa qualquer. É um símbolo do capitalismo de compadrio brasileiro. Cresceu com forte presença no mercado global. Quando uma empresa desse tamanho entra na mira do Departamento de Justiça americano, o dano não fica limitado à multa.
pode atingir reputação e a própria influência do grupo em Brasília. E é aí que a pressão de Trump atinge uma área sensível, não apenas o frigorífico, mas o sistema de proteção política que costuma se formar em torno de empresas gigantes. A Marfrig tenta se defender, afirmando que respeita as leis de concorrência e que a National Beef tem participação de produtores locais americanos em sua estrutura. A JBS também nega práticas ilegais nos processos em que aparece. Mas, nos Estados Unidos, a defesa pública não encerra uma investigação. Lula tentou se apresentar como alguém capaz de dialogar com Trump, mas a principal bomba envolvendo empresas brasileiras continuou acesa. No noticiário que circula em Washington, o governo Trump não parece disposto a tratar o caso como favor diplomático. A lógica é outra. Se houver prova de abuso, haverá punição. Esse tipo de ofensiva tem raiz profunda na história americana. Desde a Guerra Civil, os Estados Unidos usam recompensa a denunciantes como arma contra fraude, cartel e abuso econômico. A chamada Lei de Lincoln, criada em 1863, permitiu que cidadãos denunciassem fraudes contra o governo e recebessem parte dos valores recuperados. A ideia nasceu em um ambiente de guerra, quando fornecedores enganavam o exército da União com produtos ruins e cobranças falsas. Com o tempo, essa lógica virou uma marca do sistema americano. O Estado incentiva alguém de dentro a quebrar a muralha de silêncio. Na área antitruste, o caso da Archer Daniels Midland, em 1996, mostrou a força desse método. A empresa aceitou pagar $100 milhões por participação em conspirações internacionais de fixação de preços envolvendo lisina e ácido cítrico. O caso ficou famoso porque revelou como cartéis sofisticados podem operar em setores ligados à alimentação e insumos agrícolas, longe dos olhos do consumidor comum. O Reino Unido discute há anos ampliar recompensas para delatores em crimes econômicos, olhando para o modelo americano como referência. Na União Europeia, autoridades de concorrência aplicaram punições bilionárias contra cartéis em setores como caminhões, bancos, tecnologia e alimentos, muitas vezes usando colaboração de empresas e informações internas para desmontar acordos secretos. No caso da JBS, Trump está usando exatamente essa lógica: transformar o medo do informante em risco real para empresas acusadas de controlar demais uma cadeia essencial.